Olá, meus queridos, muito bom dia a todos aqui que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, o canal Compartilhando o Evangelho da Graça. Olha nós aqui mais uma vez, louvamos ao Senhor por Ele nos dar esta rica e maravilhosa oportunidade de nós trazermos até você este áudio em vídeo, para que você possa, acompanhando com a gente, nossas reflexões, nossas mensagens que nós vamos trazendo para você. Agora com esta novidade, vídeo em áudio, né? Que prazer, meu querido, que satisfação. Nós quero aqui agradecer a você que é inscrito no nosso canal, você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, tá bom? Compartilhe os nossos vídeos, compartilhe as nossas mensagens, tá bom? Não deixe de apertar o likezinho e também de apertar o sinozinho para que chegue as notificações dos nossos vídeos até você, tá bom? Desde já, muito obrigado, agradecemos a Deus, agradecemos pelos inscritos que estão. Deixe seu comentário abaixo, também aqui dos nossos vídeos, da sua opinião, do seu comentário a respeito das nossas mensagens, tá bom? Muito obrigado desde já. Bom, meu querido, eu quero compartilhar algo com você, né? Quero falar um pouquinho sobre a teologia da omissão, né? Da omissão. É um tema bem interessante, pois há tempos, meus queridos, no mundo evangélico tem sido bombardeado por escândalos, né? Escândalo e denúncias de todos os tipos, desde as extorsões, a lavagem de dinheiro, até estupro, pedofilia. E a grande pergunta é: podemos generalizar esse meio? Será que a gente pode, meus queridos, generalizar esse meio? Bom, meu querido, a resposta... Mas é óbvio que não, né? Óbvio que não. Mas os líderes evangélicos são os mesmos que pregam Jesus, um símbolo de amor, de honestidade, né? De retidão. Então, por que cometem tantos erros e transgressões propositais? Bom, meu querido, não sabemos ao certo se isso acontece por decorrência de uma ambição desenfreada ou se ocorre por causa de algum outro tipo de desvio de caráter. O motivo semelhante, porém, a resposta pode estar no que Jesus disse há mais de 2000 anos atrás, né? No Sermão do Monte, quando ele proferiu que haverá falsos Cristo, né? Haverá falsos Cristo. E ele disse isso naquela época, para o tempo deles. E isso atravessou o judaísmo, atravessou Israel, depois da cruz, atravessou. E hoje está aí os falsos profetas, os falsos líderes, os lobos devoradores, não é isso? Devorando o rebanho, fazendo extorsões, ganhando dinheiro, pregando heresia, distorcendo as verdades de Deus. Não é isso? Mas isso foi predito naquela época pelo Jesus de Nazaré, lá. E a profecia se cumpre de uma forma cada vez mais escancarada. A cada dia que passa, pois nesse prelúdio escatológico, cada sistema de denominação, meu querido, cria um Cristo diferente, né? Para si, ou vende das mais variadas formas possível. Muitos ficam ricos com um tipo de negócio, outros, além de se enriquecerem, tornam-se também grandes empresários e se enriquecem, né? E animadores de auditório. E não existe mais temor para eles. O crescimento da obra, que é uma obra física, né, meu querido, é aumento do número de templos. Pois quanto mais templos para eles, melhor, não é isso?
Quanto mais templos para ele, melhor. Eles não se importam com a vida espiritual das pessoas, como é que eles estão, porque nem o próprio amor próprio eles não vivem. Eles vivem verdadeiramente, meu querido, é de aparência, não é isso? E é sempre bom lembrar também, meu querido, que a grande maioria dos liderados acaba de fato seguindo o exemplo desses tipos de líderes. Talvez por isso eles caem em tantas desgraças, né? Muitos teólogos e estudiosos do ramo, eles afirmam, meu querido, que a grande maioria desses líderes são, na verdade, ateus convictos, que apenas desempenham um papel profissional, a fim de viverem disso. Caso contrário, não teriam coragem de escarnecer do santo nome a tal ponto. Mas está lá em Gálatas 6,7, que o apóstolo Paulo ele vai dizer lá: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semeia, isso ele ceifará. Pois se o homem semear na carne ele vai colher corrupção. Mas se ele semear no Espírito, do Espírito, ele ceifará o quê? Vida eterna. Não é isso? Até mesmo porque o próprio Cristo disse: ai daqueles que fizer a um desses pequeninos tropeçar na palavra. E o que eles mais fazem hoje é distorcer as escrituras, meu querido. O que eles mais fazem é as pessoas tropeçar na palavra. Uma palavra que eles dão que é distorcida, deturpada, totalmente deturpada. Eles deturpam a palavra mesmo, para benefício próprio. E isso você vai encontrar lá em Mateus 18,6. Lá você vai encontrar. Porém, muitos que fazem parte desse meio enfatizam que tais pessoas só existem porque o próprio Jesus disse que o joio deveria crescer junto com o trigo, até que chegasse a hora certa de ceifar. Mateus 13, de 24 a 30. Meu querido, a interpretação da maioria, né? Tá lá, Mateus 13, 24, 30. Fica aí uma incógnita, meu querido. Fica aí uma pergunta. Se os falsos precisam mesmo estar no meio dos verdadeiros cristãos, então por que a Bíblia nos estimula a combatê-los? Isso está lá em 1 Tito, no capítulo 1, versículo 10, 11. Lá dizendo que nós temos que combatê-los, esses falsos líderes, esses lobos, esses devassos, né? Será que é erro? Será que o erro está na Bíblia ou na interpretação da maioria? Talvez a resposta esteja nas palavras do apóstolo Paulo, quando o mesmo disse que até é necessário que haja entre vós heresias, para que os sinceros se manifestem. É necessário que haja no meio esses bandos de falsos líderes, os lobos, essas heresias, essas fermentações, para que os verdadeiros sinceros se manifestem, aqueles que verdadeiramente Deus levanta para falar a verdade, para pregar este evangelho da graça. Não é isso? Outra explicação, meu querido, coerente se encontra nas palavras do apóstolo João, quando ele diz que devemos provar se os espíritos são os espíritos que usam as pessoas, que se declaram vasos, vem mesmo de Deus. Até porque, meu querido, o espírito do erro está muito nessas pessoas. E esse espírito do erro, ele é profissional em imitar a voz de Deus na consciência das pessoas. Se você não tiver verdadeiramente o entendimento do Pai e não tiver o Espírito de Deus dentro de você, você é enganado. É por isso que Cristo disse que até os escolhidos seriam enganados, porque muitos estão sendo usados por o espírito do erro, por esse espírito do erro. Ele ainda alerta que muitos falsos profetas já estavam em atividade, ou seja, é inevitável que o joio cresça junto com o trigo, mas não podemos nos associar às suas práticas. É necessário que o joio cresça junto do trigo,
Mas nós não devemos nos associar às práticas desses falsos profetas, desses lobos, desses que pregam as heresias. Esses evangelhos legalistas, esses evangelhos opressor, esse evangelho da prosperidade, esse evangelho da lei, esse evangelho judaizante, que hoje é pregado no meio da igreja. Quando eu digo igreja, eu falo pessoas, no meio das pessoas, dos verdadeiros templos, dos verdadeiros cristãos. Então nós não devemos associar com as suas práticas e ainda devemos lutar contra quem espalha. Caso contrário, cometeremos pecado da omissão, cometeremos o erro da omissão, tal como cometeram o levita e o sacerdote que antecederam o bom samaritano, no caso daquele rapaz que foi assaltado, espancado, quase até a morte. Essa passagem se encontra, meu querido, em Lucas 10, versículo 30 a 35. Pode ler lá essa referência que você vai, é a passagem do bom samaritano, né? É bom lembrar também, meu querido, que o joio só foi espalhado porque aqueles que deveriam estar vigiando se encontravam dormindo. É uma passagem bem interessante que está em Mateus, no capítulo 13, 25. E ainda mais, meu querido, é claro que lançar o joio no fogo é algo que só o dono da seara pode fazer. A tarefa nossa é combater aqueles que espalham esse joio em forma de heresia, feitiçaria, secretismo em nosso meio. Mas como julgar e combater os iníquos? Como a gente vai julgar e combater os iníquos? Lembremos que, segundo as orientações do apóstolo Paulo, meu querido, os tais iníquos precisam ser expulsos da congregação dos santos. Ser expulso está lá em 1 Coríntios 5, 12 e 13, que ele falava naquela época para eles. O correto termos em mente que a Bíblia é a palavra de Deus, escrita para a humanidade, e que ela encontramos tudo o que precisamos para a nossa salvação, para a manutenção da igreja, corpo de Cristo. Logo chegamos à conclusão, meu querido, que se ela é a palavra de Deus, logo ela é justa, pois Deus é justo. Sendo assim correto, é julgarmos segundo a reta justiça, conforme o próprio Jesus disse. A referência está lá em João 7, 24, você pode ler. Esse método de julgarmos é baseado nas Sagradas Escrituras, é o único jeito de pecadores, pessoas injustos, promoverem um julgamento real, imparcial, sem dolor perante Deus. É claro que o julgamento terreno, mesmo mediante a reta justiça, não nos dá direito de tentar lançar qualquer tipo de condenação futura, definida, direcionada à destruição, ou seja, ela eterna ou aniquilacionista. Essa parte cabe somente a Deus, né? Muitos pensam que no dia do juízo, ao serem condenados, poderão contar com a justificativa que eram inocentes. Simplesmente foram enganados, jogando assim toda a culpa em cima dos mercenários. Mas a Bíblia diz que no jardim do Éden, quando ocorreu a queda de Adão, né, a esposa, tanto o indutor quanto os induzidos foram penalizados. É referência Gênesis capítulo 3, versículo 9 a 19. Pode ler lá, tá bom? Um outro fator importante, meu querido, é que deve ser levado em conta, nesse caso, toda a frágil estrutura dos que ainda são novos convertidos na mente, tá? São novos convertidos na mente, que já são novos convertidos e transformados na mente pelo Evangelho. Estes precisam ter auxílio rápido e eficaz para que possam o mais rápido possível, com a ajuda de Deus e do seu próprio esforço, em prática, aprender a lidar com esses julgamentos. Em contratempos, o que sempre existiram e vão continuar existindo em todos os meios.
É claro que o discipulado não consiste em apenas isso, porém o estimulo, a covardia, a apologia, não combater os falsos. É algo que deve ser unanimemente evitado. Caso contrário, muitos perecerão nas garras desses lobos aí. E isso debaixo da justificativa de não toqueis no ungido de Deus. Quanto na verdade, o contexto desse verso nos mostra que é errado tirar uma vida com nossas próprias mãos, de forma arbitrária e sob o pretexto de estar fazendo justiça. Está lá em 1 Samuel, capítulo 26, 11. Pode ler. O texto não diz que temos que omitir a exposição da verdade, não. É quanto que ao caráter ruim de algum impostor ou de algum profeta que está usando de má fé. Jesus nos adverte a não fazermos julgamento hipócrita, ou seja, julgamento falso. Mateus capítulo 7, versículo 1 a 5. Ou seja, destes que você não tenha um arqueiro, ou seja, desde que você também não tenha algo para que você possa julgar-te alguém. Primeiro tem que analisar você, a sua vida. Nós analisarmos como estamos na intimidade com o nosso Criador, com Deus. Então você pode sim advertir o irmão que por decorrência de um arqueiro está com a visão um tanto deturpada, né? A Bíblia também nos ensina, meu querido, que não gastamos tempo demais prol da conversão do mesmo herege, desta pessoa que está usando de heresia, muitas vezes de distorção da palavra, pois se ela já foi pregada a palavra da verdade, muitas vezes nós achamos que gastamos vezes pregando por 1, 2 ou mais vezes, então devemos deixar que o tempo de Deus tome as devidas providências. Está lá em Título, no capítulo 3, de 10 a 11. Com tudo isso, meu querido, não proíbe o outro irmão que não esteja ciente dos fatos e que venha orientá-lo novamente, venha pregar esta palavra novamente. Bom, meu querido, eu encerro aqui compartilhar com você esse texto, este algo aqui com você, para dizer que o evangelho de hoje, meu querido, que nós estamos vivendo, está aí escandalizado. Cada vez mais este evangelho judaizante, do cristianismo judaizante, que tem se perdurado por muitos e muito tempo, meu querido. Vem do tempo de Cristo, os falsos profetas naquele tempo, os líderes religiosos da época, viviam da lei, dependiam da lei, a lei condenava, mesmo Cristo cumprindo a lei na íntegra, ele cumpriu. E esta lei que é o evangelho da circuncisão, porque o que é evangelho, o que é circuncisão, o que é incircuncisão? Circuncisão, a lei de Moisés. A incircuncisão, o novo pacto, a nova aliança, a graça que vivemos hoje, que é depois da cruz. Circuncisão, antes da cruz. Incircuncisão, depois da cruz. Então nós estamos vivendo hoje depois da cruz, e depois da cruz tudo ficou nu na cruz, findou na cruz. Hoje nós não seguimos mais a Cristo, mas seguimos a Cristo ressuscitado. Louvamos a Deus por isso. Por isso, meu querido, eu quero aqui agradecer a Deus, agradecer a você que compartilha os nossos vídeos, que ouve as nossas reflexões com esta novidade de os nossos vídeos em áudios, né? Em vídeos, para que você possa acompanhar agora na íntegra cada estudo que a gente trazer aqui no nosso canal, compartilhando o Evangelho da Graça. Quero aqui louvar a Deus e agradecer a você que nos acompanha no nosso canal, tá bom? Compartilhe, deixe o seu like e aperte o sininho. Muito obrigado, que Deus abençoe você. Você é abençoado com toda sorte de bênção. E até o próximo vídeo em áudio que a gente vai trazer aqui para você, com mais compartilhamento da palavra do Eterno com você. Bom dia e obrigado.